Bom dia a todos. Aqui é o Fábio Ramos quem fala, do Inglês Werneck, Ramos, Cury, Fransolini Advogados. Nós vamos em breve iniciar nossa apresentação. Vamos dar mais 1 minuto, 2 minutos no máximo para que as pessoas possam conectar. Estou recebendo algumas mensagens com
alguma dificuldade, mas nós já vamos começar em breve. Obrigado. Bom dia a todos. Vamos iniciar, então, a apresentação. Queria agradecer, primeiramente, a presença de todos vocês pelo tempo. Como eu disse, meu nome é Fábio Ramos, Fábio Tadeu Ramos Fernandes, eu sou sócio responsável no escritório inglês Werneck, Ramos, Cury, Fransolin, advogados pela área tributária. A minha missão aqui hoje é falar um pouco sobre esse tema que tem tomado a atenção de todos nas últimas semanas. Nós temos visto mensagens sobre esse assunto praticamente todos os dias, e sentindo a aflição do empresariado em relação ao tema, né? E aos desdobramentos dessas propostas de reforma tributária. Eu queria deixar todo mundo à vontade para fazer perguntas. Nós temos o chat pelo sistema. Se não for possível a minha resposta, nós podemos depois nos comunicarmos por outras ferramentas, podemos falar por e-mail, por telefone. Eu queria aqui agradecer, obedecendo à liturgia, né, da apresentação, agradecer muito à Câmara Canadense, Câmara de Comércio Brasil-Canadá, pela oportunidade, por ter disponibilizado a ferramenta, né, e toda a estrutura para a apresentação. Queria agradecer a Andresa, que me ajudou bastante, tem sido parceira nos últimos eventos. Queria agradecer ao meu time, ao pessoal do escritório, a Stephanie Giglio, que também me ajuda sempre aqui para o suporte desses eventos. Bom, feita essa pequena introdução, a gente já pode iniciar a apresentação, e eu quero falar de reforma tributária tentando ser o mais objetivo possível. Eu vou tentar, na medida do possível, abordar todos os temas e todos os itens, reflexos e tudo mais que eu tenho escutado ao longo desse ano aqui, né? Esse tema se iniciou com muita força no ano passado, no final de 2019, com a apresentação de duas propostas de reforma tributária, uma advinda do Senado, outra da Câmara dos Deputados. Em 2020, em fevereiro, foi interrompida a discussão desse assunto, foi criado um comitê misto no Congresso para tentar concentrar as propostas em uma única ideia. A pandemia simplesmente fez o país parar, inclusive com as questões políticas. E logo após, agora nesses últimos dias, quando se tem uma queda de contágio, o governo federal, por bem iniciar, né, como se era de esperar, se esperava já há muito tempo, iniciar sua participação no tema com o envio de uma proposta própria. O que eu quero destacar nessa apresentação é como o Brasil era no passado, como o Brasil é hoje e como o Brasil ficará
em face dessas propostas. Então, é dessa forma que eu estou estruturando a minha apresentação, de modo que a gente tenha uma plena visão de todo um contexto. Eu sei que não vai ser possível esmiuçar cada um dos itens, mas, de novo, aqueles que tiverem alguma dúvida, algum interesse de discutir algo com mais profundidade, eu estou à disposição depois por outras vias. Eu começo falando do contexto histórico brasileiro, para explicar a todos por que nós chegamos nessa situação atual. Por que o Brasil é considerado um dos países, se não o mais, mas um dos países mais complexos do ponto de vista tributário. Por que essa bagunça toda? Né? Por que é tão difícil fazer negócios no Brasil, tendo como um verdadeiro tendo um peso para carregar, que é a parte tributária, né? Esse lastro, o tributo no Brasil hoje é um lastro para o empresário. Falo isso porque sou tributarista e entendo a visão das empresas. Tudo começou no passado, isso é importante, eu vou passar rapidamente, mas é para a gente entender por que o Brasil é dessa forma. O Brasil ele era dessa forma, assim como outros países também que foram colonizados, né? O Brasil teve, no seu processo de colonização, um cenário em que as pessoas que aqui vinham para explorar né, o país, por volta dos anos de 1500 a 1600. Então, se tinha uma característica de não habitação e sim comércio dentro do nosso país, né? Isso desde sempre. O Brasil foi descoberto sem querer. Falam que foi Pedro Álvares Cabral, mas, no final das contas, parece que espanhóis ou franceses já estavam aqui muito tempo antes, sem qualquer tipo de ânimo de permanência. Com o passar dos tempos, a rota que era feita em direção às Índias, que era o grande mercado da época, passava pelo Brasil e começaram a entender por interessante ter um entreposto, um local de parada dos navios para que se pudesse fazer carregamentos, principalmente a extração do pau-brasil, que tinha prevalência na costa brasileira, principalmente. Então, num primeiro momento, houve esse tipo de interface com o Brasil. Manejo com os índios, no primeiro momento pacífico, e depois, no segundo momento, quando se decidiu por explorar e colonizar efetivamente o país, depois de quase 30 anos, houve um embate. Dizem que os índios eram pacíficos, mas muito pouco. Na verdade, os índios eles eram predadores, eles eram terríveis, e a partir do momento que foram escravizados e a partir do momento que viram que havia uma invasão europeia no Brasil. Então, o Brasil se revelando como um possível e potencial mercado de comércio por suas riquezas, por plantações de cana, de descoberta de ouro, uma série de algodão, uma série de plantios que foram efetuados principalmente no Nordeste, que tinham um clima mais favorável. Então, a coroa portuguesa não foi bem trazer para cá algumas pessoas que eram consideradas donatárias do quê? De terras, e assim o fez por intermédio das capitanias hereditárias. Então, o Brasil foi dividido em 15 capitanias hereditárias, depois do Tratado de Tordesilhas, que foram criadas a América Portuguesa e a América Espanhola. Nenhuma dessas capitanias deu certo, exceto Pernambuco e a de Recife e de Sergipe, pelo que eu tenho lido, tá? E não deu certo porque aqui não ficavam os donatários, aqueles que recebiam o lote de terra não ficavam, elegiam uma pessoa que já estava erradicada aqui, que em geral era uma pessoa que teve algum tipo de problema no passado, por várias razões, de várias naturezas, e essa pessoa em geral não tinha condições de administração de uma vasta terra. Então, em geral, aquele que tinha título, e não era sequer a posse, mas apenas tinha um tipo de arrendamento, não ficava no Brasil porque não tinha interesse. Não tinha interesse porque aqui era um local inóspito ainda e selvagem. A partir daí, então, o que se
que se tem da coroa portuguesa é que o interessante seria fomentar a vinda de pessoas, de fidalgos, de pessoas com mais condições de poder povoar o Brasil e não deixar na mão só de índios e de pessoas que não tinham capacidade moral, capacidade administrativa de reger aqui na nova colônia. A partir daí, o que acontece? O governo dá uma série, né, a coroa dá uma série de incentivos e o país começa, de fato, a ser colonizado, porém, só que com um governo central. A partir daí, com um governo central. O Brasil começa a ter um desenvolvimento acelerado em razão daquilo que tinha sido a partir dos anos 1500 e começa-se, a partir daí, ter tributação sobre o consumo. Então, eu já pedi perdão pelo excesso de informações nessa seara, mas é importante porque a única operação que gerava riqueza naquele momento não era o título de terra, porque não se dava o título, se dava meramente um arrendamento. Então, o que se tinha era basicamente a exploração comercial, basicamente de insumos agrícolas e madeira, que eram direcionados todos para Portugal e, por vezes, para a França e Holanda. A Holanda, lembrando que por muito tempo dominou a região Nordeste, principalmente na capitania de Recife, e em França, o Rio de Janeiro. Então, eles eram, de uma certa forma, aceitos pelos índios, em detrimento dos portugueses, e a coroa, percebendo isso, passou também a cobrar deles o tributo. O tributo que a gente fala é sempre o quinto, né? O famoso quinto, que se falam muito, o quinto dos infernos. Naquela época, você passou, então, a ter o quinto, que era sobre o consumo, basicamente sobre as operações de exportação. Parte era direcionada à coroa, parte era deixada, inclusive, para o próprio donatário, para que ele tivesse condições de sustentar sua capitania, né? Depois surgiu a derrama, que era uma espécie de multa, a finta, que era um tipo de contribuição de melhoria, e depois, mais para frente, a cisa, que foi falada até o início do século XIX, mas a cisa era um imposto sobre transmissões imobiliárias e já era mais na segunda parte do século XVIII, do século XV. A partir desse momento, veio a independência, né, em 1822. O Brasil, a partir desse momento, teve uma primeira Constituição, que foi a Constituição de 1824, e foi a partir daí, quando se tem a independência, se tem uma visão das pessoas que moravam já no Brasil há muito tempo, de que se deveria ter uma descentralização de poder, cansados da existência de um rei, do imperialismo, se decidiu por desmembrar a questão da tomada de decisões. Então, se criou receitas para todos os entes, no caso, eram receitas gerais para o governo central, para as províncias naquela época e para os municípios. Então, eu entendo que esse foi o início do problema, essa cisma ou ranço de não se ter um único poder tomando conta de tudo e arrecadando tudo. Então, a partir daí, se desmembrou a capacidade de recolhimento de tributos. A partir de, logo na sequência, em 1891, com a proclamação da República, se tem o surgimento do sistema, do formato de Estado que nos é presente até hoje, que é a federação. O Brasil passa a ser uma república federativa, né? E com a Constituição de 1891, nós temos também, então, a criação de tributos, no caso, tributos somente para a União e para estados. Não havia nesse caso específico, competência para os municípios. Depois de 1934, né, chamada Constituição Social Democrata, se tem aí a criação de alguns tributos originários do Brasil, daqueles que nós temos até hoje. No caso, o Imposto de Renda, o IVC e o IIPI. O IVC é o nosso ICMS, e o IIPI pode ser chamado como o antigo IPI e o antigo ISS, né? Então, nesse sentido, que era interessante era que
em 1934, a Constituição atribuiu à União Federal a arrecadação de impostos sobre consumo e também imposto de renda. Então, nós tínhamos aí um modelo centralizado e que não tinha a balbúrdia que nós temos hoje, que é dada para os demais estados. Depois nós temos, em 37, a ditadura, e a ditadura veio a Constituição chamada de Polaca, e a criação de outros tributos, dentre eles o adicional do imposto de renda. E ele foi instituído basicamente para fomentar a população, né, o crescimento da população, já que quem pagava o adicional, é curioso, eram as viúvas, eram solteiros e aqueles casais que não tinham filhos. A partir daí tem a nova Constituição, foi em 1946, né? E a partir de uma emenda constitucional, a Constituição de 46 em si não trouxe nenhuma grande mudança, somente a descentralização da arrecadação de tributos, o surgimento da contribuição de melhoria, mas a partir da emenda constitucional de 1965 é que efetivamente temos algo que é relevante para nós. O surgimento efetivo do IPI, do ICM, sem o S ainda, e do ISS. Então, é a partir de 1965 que surgem esses tributos. E a partir desse surgimento se tem, efetivamente, direcionamento do ISS pela primeira vez para os municípios. E em 67 surge o Código Tributário Nacional. Na verdade, ele foi previsto em 1953, tramitou por muito tempo e acabou sendo aprovado em 67 com recepção na Constituição, foi incorporado à Constituição de 67. O CTN, que é um regramento de 1966, é o que dispõe, é o que dita as regras até hoje no nosso sistema. A partir daí, nós temos, finalmente, né, a Constituição de 1988. Então, a Constituição de 1988 tem por base, principalmente, o CTN, e ela prevê que o Brasil ela é, de fato, ela é uma república federativa com descentralização de competências tributárias, né? Então, passando já mais para frente, para a gente mudar o slide, a gente vê que ao longo dos tempos, desde a nossa descoberta do país, inúmeras constituições foram promulgadas, várias alterações de nomenclatura e de tipos tributários surgiram, as competências mudaram de órgão federal para os estados. Nós tivemos a mudança da forma do nosso Estado para uma federação, copiando os Estados Unidos. No meu modo de ver, de maneira imperfeita, eu sempre falo isso, porque nos Estados Unidos a federação ela é genuína, ela nasceu efetivamente de uma necessidade existente. Todos os estados federados eles tinham a necessidade de se unir junto a um órgão central, de unificar as decisões e poderes para poder depois, mais para frente, atacar, né, e se defender com relação à Inglaterra. No Brasil, não. No Brasil, isso foi recepcionado de fora para dentro. Então, se tentou incorporar o mesmo formato aqui, porém o Brasil sempre foi um país muito diferente se comparado às regiões, e eu digo diferente economicamente, culturalmente, geograficamente, enfim, existem uma série de diferenças de temperatura, de clima, de cultura, formas de educação e principalmente também a econômica. Então, o Brasil, a federação é uma forma de governo, de Estado, desculpe, dada para aquelas regiões ou para aquelas situações em que ela é pertinente para quando se tem uma homogeneidade, né? Que é o caso dos Estados Unidos. Você tem situações em que as regiões ou são ricas ou muito ricas. No Brasil, nós temos umas situações em que nós temos regiões muito pobres e regiões muito ricas, e tem regiões muito distantes entre si. O nosso formato é que existem equânimes para 26 estados no Distrito Federal e mais de 5.570 municípios, sendo que
a maioria desses municípios não tem capacidade de arrecadação. Então, nós temos a criação de municípios apenas para fins políticos. A federação pressupõe igualdade entre os membros, que são União, Estados e municípios. A igualdade ela só pode ser considerada se cada um dos entes tiver independência entre si, né? E a independência pressupõe a sua autonomia, que se consegue pela via da via financeira, pela arrecadação, pelo orçamento. Então, como é que você pode imaginar um município muito pequeno que não tem praticamente atividade econômica tentando se autossustentar? Basicamente, vai ser sustentado pelo Estado, vai ser sustentado pelas repartições tributárias que vêm do Estado ou da União Federal. Então, essa já é uma primeira crítica que nós fazemos ao formato da federação. Brasil, a partir, então, de toda essa evolução legislativa de constituições atrás de constituições com mudanças, o Brasil, desde isso, já não é de agora, mas principalmente nos idos de 1930, começou a se tornar um país muito complexo. Começaram a surgir diversos tributos sobre uma mesma materialidade, apenas com nomes diferentes. Então, nós temos, basicamente, um país um difícil acompanhamento, né, da evolução legislativa, complexidade muito presente, burocracia em relação a obrigações acessórias. Então, o que o empresariado fez? O empresariado foi busca de situações específicas, especiais, para cada setor ou para cada empresa, dependendo do seu tamanho. Então, o Brasil hoje é o quê? Ele é um Brasil regrado de um conjunto de normas complexos, confusos, como se diz, um verdadeiro carnaval tributário, conflitantes, e que gera situações em que eu necessito, basicamente, grande empresa, grande conglomerado ou setor relevante da economia, eu preciso de algo específico para mim. Daí surgem os benefícios fiscais, daí surgem os regimes especiais, que é algo que praticamente predomina para todas as grandes empresas no Brasil. Dizem que as grandes empresas no Brasil, todas elas são regidas não por um regulamento do ICMS, um regulamento do ISS, eles são regidos por benefícios fiscais. São situações específicas e, basicamente, sempre elas prevêem benefícios fiscais. Então, nós temos regimes para suspensão, diferimento, isenção, redução de base, crédito presumido, crédito outorgado, na importação, na saída interna, na saída interestadual. Nós temos os regimes federais por setor, que é o REID, que é o reporto. REID é para infraestrutura, reporto para estradas e rodovias, porto, recabe para incentivo em bens de capital, REPEX para oil and gas, drawback nos regimes para exportação e assim por diante. Nós temos leis para diversos setores, como lei da informática, área agrícola, lei do bem, lei de incentivo à pesquisa e desenvolvimento, Zona Franca de Manaus, que é icônica, né? Existe há muito tempo. Então, além disso, o que nós temos no contexto também atual é que todo fim de ano, isso era muito comum há pouco tempo atrás, e agora se deu uma frenada, tinha uma pequena reforma tributária, uma mini reforma, vamos dizer assim. Sempre né, o fisco sempre foi muito criativo no Brasil para inventar novas formas de arrecadação. E aqui eu cito o fim social, lá na década de 90, 1990, em que foi implementado uma alíquota de 0,5% a 2%, mas foi declarado inconstitucional, sendo que após surge, né, o predecessor, o fim social da COFINS. E já a partir daí a gente já nota um pequeno distúrbio. O fim social foi declarado inconstitucional pelo Supremo acima de 0,5%, né? Então o seu formato ainda foi mantido, né, a cobrança, mas né, os governantes decidiram por bem revogar a sua cobrança e criar um novo, que é a COFINS, só que a 3%. Então, aquilo que era 0,5% passou para 3%. Até hoje não se sabe por quê. O fim social também foi o predecessor da CSL, da Contribuição Social sobre o Lucro, a 9%.
Então, de um único tributo, nós tivemos o surgimento de dois. Depois veio o IPMF, que era um imposto provisório, acabou quase virando permanente. Foi declarado inconstitucional. Depois veio a CPMF no lugar. A CPMF tinha uma alíquota diferente também, acabou vigorando por um dado propósito que acabou sendo desprestigiado no futuro. Também depois acabou sendo revogado. Aí os estados houveram por bem, num dado momento, com adicional ao imposto de renda estadual, tentar inventar essa cobrança, o famoso AIRE, famoso não, né? O longínquo AIRE, nunca mais se falou do assunto. Surge o PIS/COFINS não cumulativos, mais por fim de 2002, 2003. O engraçado é que pulou de 3,65 conjugadas alíquotas para 9,25, e até hoje não se sabe por quê. A justificativa é que isso daria direito de crédito. Enfim, a carga foi um aumento de carga expressivo e nunca se entendeu bem por que pulou de 3,65 para 9,25, né? Sendo que o fisco não autoriza quase nada de crédito de insumo. Aí nós temos também o surgimento do ICMS-ST, sempre foi previsto na Constituição, porém espalhado todo ano uma nova atividade, ou o setor acaba entrando aí nas regras da substituição tributária. E depois nós temos também o surgimento de uma série de formatos daquilo que se chama de DIFAL, que efetivamente não é o DIFAL originário, mas são vários formatos como adiantamento, troca de posições da sujeição passiva para empresas que não fazem o menor sentido na obrigação principal, enfim, assim por diante. Então, eu comento tudo isso porque eu pergunto a todos, o que nós estamos buscando efetivamente é uma reforma ou é um ajuste? Porque o que se está propondo hoje no Congresso são ajustes ao nosso sistema. A reforma, ela é muito mais ampla, ela altera a forma, né? Nós temos uma mudança de forma do nosso sistema. E eu já, de início, procuro deixar claro o meu posicionamento, que eu sou crítico. Eu acho que as propostas, elas de fato vão trazer benefícios, mas elas não alteram a nossa realidade. E eu vou entrar nesse sentido com mais... eu estou vendo algumas perguntas aqui. Como eu vejo a aderência dos grandes grupos que hoje possuem benefícios fiscais frente às propostas de reforma tributária? Eu vejo que o Brasil ele tem hoje o Brasil hoje tem uma preocupação muito grande na retenção e fomento de investimentos. Então, a reforma tributária ela não pode vir para afugentar esses investimentos. Eu não quero me adiantar no que eu tenho para falar, mas, basicamente, eu acho que as propostas todas que estão sendo colocadas, elas propõem a eliminação completa de benefícios fiscais. Isso não é possível se fazer de uma hora para outra. Inclusive, vai gerar uma demanda judicial muito grande. Então, o que eu acho é que muito provavelmente vai haver um escalonamento para que as empresas que fizeram investimentos em função de uma série de incentivos concedidos não percam esse investimento e não se sintam desprestigiadas a ponto de deixar o país. Eu acho que a ideia do governo de fato, ela é uma ideia muito boa. Eu acho que as propostas que estão para ser aprovadas, elas são propostas que uma melhora do nosso sistema, porém elas não mudam muito o que nós temos hoje de problemas, né? Elas reduzem, mas não, elas mitigam, mas elas não eliminam. E eu vejo isso porque, de novo, o Brasil ele é um país complexo a partir de uma mudança de cobrança, de eleição de quem é o competente para arrecadação. Você dar um imposto sobre o consumo para estados num país de diferenças regionais gritantes, é você criar a guerra fiscal e criar toda essa loucura e essa gritaria que existe hoje nas operações ao longo do nosso país, que é um país com território continental. Para alterar isso, eu teria que alterar o formato para consertar esse formato do nosso Estado, que é a federação.
mas isso é cláusula pétrea, então eu não tenho como alterar. Então eu tenho que fazer o quê? Somente um ajuste. Eu tenho que fazer ajustes ao que nós temos hoje, não tentar complicar muito. Nós temos interesses, como eu falei, de quase 6 mil entes da federação, são 5.700 e poucos municípios, 27 estados, incluído o Distrito Federal e a União Federal. Todo mundo tem interesse, todo mundo tem uma diferença econômica, todo mundo quer alguma coisa. Não adianta querer colocar todos como iguais e querer mudar de um dia para a noite. Você tem os investidores, você tem as grandes empresas que têm créditos acumulados decorrentes de falhas da operação, você tem do sistema, você tem empresas que investiram em dadas regiões e agora ficam preocupadas com o término desses benefícios. Na semana passada foi decretado aí uma regra pelo governo do estado, pondo fim a uma série de incentivos, né, de isenção, redução de base e crédito otorgado. Eu recebi uma enxurrada de consultas perguntando do que se tratava aquilo. Basicamente, a gente ainda está no aguardo, porque o Estado de São Paulo vai enfrentar uma debandada de empresas se o anexo 1 do regulamento for, de fato, praticamente revogado. Não praticamente revogado, mas uma série de itens da lista, pessoal agrícola, pessoal farmacêutico, está vendo uma série de incentivos de isenção sendo extintos a partir de 1º de novembro. Então, a ideia que a gente propõe é uma arrecadação central, uma arrecadação consciente, com depois similar ao Simples e com depois distribuição automática feita por sistemas sem influência política. Né? Então, eu acho que depois eu vou poder dar minha opinião sobre o que eu vejo de reforma tributária, mas o que a gente vê hoje é um país completamente torto, penso, e ele praticamente ele faz com que o governo tire toda a lucratividade do negócio, ou quando não tira, ele se equaliza como grande sócio do empresário, quer dizer, ele tira mais imposto do que lucro pelo empresário. Então, seguindo aqui, esse é o modelo que é importante mostrar para vocês. Nós temos aqui um modelo regressivo, nós temos o Brasil é um país injusto do ponto de vista tributário. Então, aqui como a gente pode ver a evolução da carga tributária de 2004 para 2008, para quem ganha até 2 salários mínimos, cresceu de 48% para 53%. Então, quer dizer, nós temos aí, ao longo dos tempos, para quem ganha menos, um aumento dramático, né, da carga tributária, em detrimento daquele que é o pessoa que tem mais posses, que tem uma renda superior a 30 salários mínimos. O dia destinado para uma pessoa humilde, uma pessoa com poucos recursos para pagar imposto, são quase 200 dias, enquanto que, para quem tem mais condições, quase 100. Quer dizer, é uma disparidade grande que demonstra que o nosso sistema é um sistema injusto. Por isso, o nome regressivo. Ele, ao invés de ser progressivo em função da renda ou das posses, da propriedade, ele é regressivo, ou seja, ele ataca os mais pobres, né? Esse é o nosso sistema. Aqui nós temos o quê? A indicação que o país, ele ataca muito o consumo. Você vê que é como eu disse, isso é uma característica desde sempre do nosso país, da nossa nação. Então, nós temos 54% para consumo, 20% previdência, 20% renda e 4% somente para propriedade. Nos países mais desenvolvidos, renda e propriedade são os mais tributados, né? Aqui nós temos o que é o pacote limitado, vamos dizer, resumido, do que nós temos de imposição tributária no Brasil, dividido por ente federado. Aqui a percepção é que a União flagrantemente tem mais tributos para ser arrecadado, né? Principalmente pela conjunção de PIS, COFINS, CSL, INSS, as CIDs de todas as ordens, o imposto de renda, o IPI, enfim, é uma magnitude que não se compara aos estados e municípios. Basicamente, os estados têm de relevante ao ICMS, que é o tributo de maior arrecadação do país, porém, se conjugado, né? Sem considerar por cada estado. E, por fim, os municípios com ITBI, ISS e IPTU. Aquela tabela é a tabela
como eu disse, resumida, essa tabela completa que eu preparei no momento em que eu trabalhei em empresa na área financeira, na área de planejamento tributário e multinacional. A matriz queria entender por que no Brasil nós tínhamos mais de 30 funcionários na área fiscal. Enquanto nos Estados Unidos eram 5, no Canadá eram 2, na Austrália era 2. E aí eu mostrei essa tabela, ela está em inglês por causa disso, mas para mostrar que existem mais de 70 tipos de tributos, diretos ou indiretos, disfarçados ou não, né? E que ensejam, que ensejam aí a contratação de inúmeras pessoas para quê? Para cumprir com quase 100 tipos de obrigações acessórias diferentes. Então, o Brasil é um país muito sui generis, né? Um país muito complexo, porém ele também nos traz nessa área muitas oportunidades, né? A criatividade fiscal traz muitas oportunidades para aquelas empresas que são atuantes e que são atentas às alterações tributárias aí que acontecem praticamente todos os dias. Seguindo em frente, aqui como todos já devem saber, o Brasil ele teve um aumento desde praticamente depois da chegada do Itamar Franco, Fernando Henrique, que culminou com uma redução quando entrou o governo do presidente Lula, e depois, a partir daí, houve também um aumento bem consistente até chegar nos dias de hoje, que nós estimamos algo em torno de 34%, que seria a nossa carga tributária em relação ao nosso PIB. Então, é algo muito elevado. Se a gente considerar nessa nova tabela, o Brasil está entre os países mais desenvolvidos no que tange a carga tributária, se comparado, por exemplo, com Coreia do Sul, ou até os próprios Estados Unidos, uma base de 20%, 25%, onde também está o próprio Uruguai e tudo mais. Agora, não obstante constar, né, com quase o mesmo índice de carga de países desenvolvidos numa avaliação sobre o retorno em serviços, a percepção é que o Brasil é o último colocado. Então, essa é a nossa realidade efetiva, né? O Brasil hoje, nos últimos 16 anos, editou mais de 127 mil leis federais, mais de 81 mil leis estaduais e mais de 2 milhões de leis municipais. Então, seria o equivalente a ter 37 leis tributárias por dia, uma lei a cada 40 minutos, o que é um verdadeiro absurdo. Aqui tem inglês, mas se a gente imprimisse todas as normas tributárias, nós teríamos uma distância de aproximadamente 5 quilômetros só com leis tributárias. Tá? E, por fim, aqui a gente percebe que a burocracia tributária, né, os encargos tributários, as obrigações tributárias, elas custam muito para o país. Então, o país ele precisa de empresas que façam investimentos em operação, em tecnologia e não em situações que geram gastos com área fiscal, área de obrigações acessórias, área de todo tipo, né? Então, nós temos aí um impacto muito grande no que se chama de custo do Brasil, né? Custo do Brasil. Entrando agora já basicamente no que a gente vê de propostas, esse é o comparativo das 3 principais propostas que estão hoje em andamento. A proposta, como eu já disse, da Câmara dos Deputados é a PEC 45, do Senado Federal é a 110, são propostas de emenda constitucional, enquanto que a do governo é uma proposta de mudança legislativa, né? Um projeto de lei, não é uma proposta de emenda à Constituição. As duas primeiras, elas são muito similares, elas tomam por base o IVA, que é previsto em 80% dos países no mundo. No Brasil, ao invés de nós termos um IVA, que é o imposto sobre o valor agregado, adicionado, o imposto sobre consumo efetivo, no Brasil nós temos 5 impostos, tributos sobre consumo. ICMS, PIS, COFINS e ISS. Tudo por quê? Para dar isonomia para os entes federados, como eu já comentei no início, para que eles tenham independência, para que eles tenham
capacidade de se autorregular e não depender do poder central. Só que não deu certo, não dá certo. Os estados são muito distantes, são muito diferentes, e existem estados que conseguem ter uma competência melhor do que outros de gerir seu próprio recurso, né? Fora outras questões, outros problemas de corrupção e tudo mais. Então, a proposta é justamente unificar essa loucura toda, acabar com todos esses tributos, PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS, e criar um único imposto, dar com não cumulatividade plena, né? Ou seja, parar com essa loucura que é limitar ao extremo todo tipo de insumo ou serviços que são contratados ou adquiridos pela empresa contribuinte, né? Então, a forma indireta de aumento de carga. No caso, nós teríamos a instituição do IBS, para o caso das emendas constitucionais que estão no Senado ou no deputado. Porém, no caso do projeto de lei do governo federal, nós teríamos apenas uma modificação mais simples, que é a conjunção do PIS e da COFINS dentro de um único tributo que seria a CBS, que seria no âmbito de lei complementar nacional. Então, no caso aqui, a tabela, nós temos na supressão da Câmara dos Deputados, nós temos o IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, e do Senado é um pouco mais amplo. Nós temos 9 eliminações: o IPI, o IOF, a CSL, PIS, COFINS, salário e educação, CID combustível e ICMS e ISS. Mas a gente vê que nenhuma delas fala de todos os CIDs, não falam de uma série de outros tributos que são prementes aí no nosso sistema. No caso do projeto de lei do governo federal, somente PIS e COFINS, importação e operações sob faturamento normal, né? No caso da fixação da alíquota, nós temos, no caso dos deputados e do Senado, uma existência de alíquotas fixas, são alíquotas centrais, né? E daí que vem já o próprio nome, o IVA dual, que tanto se fala, né? Então, se teria uma alíquota central, que seria arrecadada pelo um ente nacional, e mais ainda uma previsão de subalíquotas, alíquotas para os entes estaduais e municipais, para que eles tenham um manejo, uma forma de manejo, para poder incentivar um dado investimento no seu estado. Já tive várias conversas com secretários de estado, de localidades, em que eles falam que, dada a fraca possibilidade econômica da região, a única possibilidade de atração de investimentos é pela via tributária. Sem a via tributária, não há como se ter a continuidade, né, ou desenvolvimento, fomento de investimentos. Tá? Então, essa é a questão das alíquotas. E por caso do governo federal, que envolve PIS/COFINS, que vai se transformar na CBS, e houve a proposta de 12%. Isso daí gerou uma histeria, né? Uma preocupação muito grande, principalmente de alguns setores da economia, no caso, os prestadores de serviços, que são os que menos têm insumo e mais têm contratações no país. Não entendemos por que 12%, acreditamos nós, que o governo terá que abrir mão de uma série de outros tributos nessas reformas. Então, eles já estão prevendo uma queda de arrecadação durante esse trâmite, assim também como no Supremo, já que o Supremo é radicalmente contra esse governo. Então, eu acredito, pelo que eu escutei, que esse aumento de 9,25 para 12, ou de 3,65 para 12, por que de 3,65, que é o cumulativo, a regra cumulativa para algo acima, é plenamente previsível. Mas então, por que não manter os 9,25, que já é da regra total? Foi para 12%, então subiu nos dois sistemas. Nos dois casos em que envolve o projeto da Câmara e do projeto do Senado, existe a previsão de um comitê gestor, quer dizer, é um comitê que vai gerir toda a arrecadação, mas
pelo que nós estamos escutando, seriam eletrônicas, né? Seria um comitê sem ingerência política, com representantes das 3 unidades da federação, União, Estados e Municípios. Então, parece que seria um comitê que faria toda essa arrecadação, principalmente da alíquota central, né, que é a alíquota fixa, e se teria, então, a divisão posterior. Minha crítica aqui é que nós não estamos acabando com a guerra fiscal. Se você tem uma alíquota fixa, mas tem uma subalíquota móvel, eu vou continuar tendo que ter estrutura fiscal para controlar todas as alíquotas, as mudanças legislativas e tudo mais. Então, com esse formato, eu vejo sim um acréscimo, mas não vejo uma eliminação por completo do problema da guerra fiscal. No que tange a pequenas empresas, todas as propostas mantêm o simples ainda no mesmo formato. E no que se refere à transição, nós temos uma progressão aí de manutenção dos tributos atuais com a instituição de um novo, que é o tributo, o CBS, né, ou o IBS, com uma alíquota inicial de 1%, retirando dos tributos atuais, gradualmente, durando por 2 anos, depois vai mudando até que se elimine por completo os outros tributos. É complicado você ter essa transição, sendo que você vai ter que reduzir de maneira equânime 5 tributos. Então, como eu vou criar um tributo com 1%, reduzindo outros 5%, e eu tenho que reduzir de maneira sem gerar perda de arrecadação, é um problema. E essa transição traz o quê? Traz mais custo tributário, porque eu vou ter complicação do ponto de vista que eu vou ter que ter um tributo a mais no meu portfólio para cuidar durante, no mínimo, 5 anos, sendo que a outra proposta do Senado prevê 15 anos de transição. E, no caso do projeto de lei do governo federal, a transição seria feita em 6 meses. Tá? Então, como ela é muito mais simples, a partir do 6º mês, após a publicação da lei complementar que altera as regras do PIS e da COFINS, extinguindo as contribuições, nós teríamos aí uma entrada em vigor da CBS muito mais simples. Mas aí que vem a questão dos 12%. Acreditamos que, ainda nesse tocante da alíquota do CBS do governo federal, vai haver algum tipo de manejo, porque eu ontem estive numa apresentação virtualmente com o senador, presidente da comissão mista do Congresso, que está amealhando as 3 propostas, e ele já entendeu que existe um problema muito significativo, principalmente para os prestadores de serviço. Então, quem está liderando a comissão mista no Congresso já entendeu que a questão dos serviços ela é primordial para que não se tenha o efeito vitória de pi ou o efeito reverso. Eu trago uma lei muito bonita no papel, mas que na prática gera desemprego e gera desinvestimento. Então, passando para as propostas do Senado e da Câmara, só para fazer então, um resumo, elas são similares em que sentido? Na simplificação e racionalização da tributação, na tentativa, na nossa visão, não seria o fim da guerra fiscal, a consolidação de todos aqueles tributos em 2 novos, que seria o IBS e um imposto seletivo que substituiria o IPI, mas seria mais para fomento de alguns setores da economia, ou interferência efetivamente naquilo que não é saudável para a população. Dizem que esse é o chamado imposto sobre o pecado, né? Que é imposto sobre cigarro, imposto sobre boates, bebida alcoólica e assim por diante. Ele seria, teoricamente, não cumulativo totalmente, né? E todos tributados no destino. Então, uma outra mudança interessante. O Brasil era um país que tinha imposto sobre consumo cobrado na saída da fábrica, ou do CD. Então, agora, efetivamente, ele se torna também, nessa transição toda de 5 ou 15 anos, ela acaba se tornando um tributo devido para o local de consumo. Isso pode trazer um benefício, pode trazer um malefício, porque locais que têm pouca industrialização e têm pouca população, fatalmente vai ter perda de arrecadação, né? Além de perder o atrativo que seria o incentivo fiscal,
ele acaba tendo uma redução da carga também pelo fraco mercado local, por não ter condições econômicas, no mercado não muito rico do ponto de vista econômico. Nas duas propostas, a gente notou que não houve nenhuma redução de carga tributária. Então, basicamente, quando a gente fala em mudar a forma do nosso sistema, nós não estamos mudando nada. Ele continua tendo exatamente a mesma carga tributária. E trabalhando há mais de 22 anos com tributação, eu tenho certeza que sempre quando você fala em mudança de lei tributária, de regra tributária, vai vir um acréscimo. Então, já se pensando nas perdas iminentes ou possíveis, o governo sempre pega uma gordura. Então, eu acho que além de não ter carga, a redução de carga teria um aumento de carga com as duas propostas que estão no Congresso. O ponto aqui também, que é similar a ambas as propostas, é a manutenção do tratamento para micro e pequenas empresas do Simples, né, e bem como aquelas que estão na Zona Franca de Manaus. Mas a Zona Franca de Manaus tem sido bastante debatidas e a tendência é que os incentivos acabem em um prazo de 30 anos aproximadamente. Outras matérias aqui contempladas pelas propostas seria a extinção da CSL, né, com o aumento da alíquota do imposto de renda, o que é uma boa notícia. O ITCMD passa a ser de competência da União, né, com incidência de operações ainda que o beneficiário esteja no exterior. A incidência do IPVA, ele passa a ser sobre veículos aquáticos aéreos, já que era uma polêmica jurisprudencial de muito tempo. Então, passa a prever aí a incidência sobre itens que são itens de pessoas ricas, né, abastadas. Nós temos a possibilidade de manutenção ainda da CPRB, que é a contribuição da desoneração da folha, né, que muitos se preocupam que não pode acabar agora no final do ano, e pelo que nós escutamos ontem do senador, não iria acabar no final do ano, vai ser postergado por mais um ano, ao menos mais um ano. E a criação de fundos estaduais, quer dizer, ambas as propostas vão destinar uma parte da alíquota fixa entre todas as unidades da federação para um dado fundo que seria utilizado para incentivo, né, e envio em determinadas regiões que estão com problemas de ordem financeira. Enfim, já comentei um pouco mais para ser mais presente. As minhas críticas em relação a essas propostas dos senadores e dos deputados é que elas trazem mais um complicômetro para o momento, elas trazem uma transição a perder de vista, ou seja, a manutenção de tudo que a gente tem, mais um novo tributo por 5 e 10 anos, ou seja, se eu tenho algo para desonerar, ou é para sinalizar, eliminar, né, o custo Brasil, ou acabar com toda essa burocracia que nós temos, então, que não seja dessa forma. O que eu penso é que isso deve ser uma sinalização para os mercados, para os investidores estrangeiros, mostrando que o Brasil está em fase de mudança, mas que não vai mudar o meio ano que vem. Isso não vai ser de uma hora para outra. Então, nós temos aí algo que ainda vai gerar muito trabalho para o pessoal do fiscal, pessoal que trabalha na comunidade tributária, né? A gente vê que as propostas elas não trazem um sistema mais justo, ela não deixa de ser regressiva, e não tem uma diminuição criando um IBS ou um CBS, não tem uma diminuição do percentual. No CBS ele já passa para 12, tem um aumento. Então, quando eu falo que o Brasil é um país injusto do ponto de vista tributário e uma série de outros pontos, nós temos também a questão da regressão, quer dizer, ela atinge os mais fracos, os mais pobres, os que têm menos recursos. E a proposta ela não altera esse status. Nós continuamos sendo com o IBS, sendo com a CBS, nós temos a manutenção de uma carga muito grande sobre a população pobre. O senador, presidente da Comissão Mista, comentou que a ideia é que no futuro se tenha uma proposta de diminuição gradativa da alíquota desse tipo de imposto sobre consumo, mas que não está em proposta nenhuma, não está configurado nas emendas, nas propostas de emendas, nem no projeto de lei. Outra questão prometer uma alíquota única, como eu já disse, né? Porém, nós vamos ter provavelmente 6.700 alíquotas diferentes em todo o país, já que cabe a estados e municípios terem suas alíquotas próprias.
né, são subalíquotas. Então, a gente continua tendo uma confusão tributária muito grande. Isso não altera a complexidade e burocracia. E tratar, por fim, serviço como mercadoria, dando a entender que agora teremos, né, a possibilidade de crédito pleno, né, de tudo aquilo que interessa ser relevante ou essencial para a empresa, não interessa se é aplicado no processo produtivo, enfim, o que interessa efetivamente é que, para fins tributários, os insumos, todos eles que entrem na empresa geram crédito. Isso não está expresso em lugar nenhum e eu não acredito, e eu conheço bem o fisco brasileiro. Então, eu acho que sempre há condições de se alterar, né, mascarar determinadas operações como uma forma indireta de aumentar a carga tributária. Aqui nós temos também outras críticas sobre a proposta, seriam o federalismo cooperativo, como eles chamam, né? A partir de agora nós teríamos uma mitigação da autonomia tributária pela retirada da competência de arrecadação, né, por cada ente da federação. Passa a ser de um órgão central. Então, nós temos aí, qual que é a minha crítica em relação a isso? Nós temos um desvirtuamento do formato federação efetiva, né, originária, que acaba passando a ser algo central, centralizado, por mais que seja apropriado para o país nesse momento. Aqui eu já fiz o comentário anterior, ele passa a ser, né, o CBS, então, a partir do momento que isso for aprovado, o primeiro mês que algum dos entes da federação sentir uma queda de arrecadação, vai ter judicialização, vai ter da busca na justiça, ou seja, vai ser eu imagino que seja algo que vai movimentar muito aí advogados e judiciário, porque ninguém quer perder. Então, é algo que precisa ter, de fato, uma transição e que prestigie, né, efetivamente o que as empresas têm hoje. Não só as empresas, mas eu digo também, né, o órgão público não pode deixar de ter arrecadação. Basicamente, o que a gente tem escutado aqui, o Brasil, da metade para cima, ele é sustentado pelo Estado, e da metade para baixo, ele é sustentado pelos empresários, né? Estados e municípios, na parte de cima do Brasil, são estados que são providos por repasses federais ou estaduais, e de baixo é por impostos efetivos. Então, existe uma dificuldade muito grande e uma diferença muito grande entre ambas as regiões, né, de se tentar tratar da mesma forma. Fatalmente, o fundo vai ser utilizado, mas não vai ser o fundo de fomento não vai ser suficiente para poder arrefecer os ânimos todos, né? Outra questão é que existe uma possibilidade de estado, capitais, né, municípios que têm arrecadação muito consistente, como, por exemplo, São Paulo já se manifestou no sentido de que não quer perder a capacidade de arrecadar o seu próprio tributo. Então, como eu já disse, fatalmente vamos ter aí muitas discussões no âmbito judiciário e tributário, né? Não só da parte do contribuinte, mas também da parte estatal. Aqui é uma tabela da CBS, né, que é do governo federal, que é a mais recente. Já falei bastante sobre ela, mas aqui eu coloquei segregado para que todos tenham uma visão mais ampla. A alíquota, como eu já disse, então, 12%. Para bancos, seguradoras e planos de saúde existe uma diminuição, mas eles próprios já entendem que vai ter um acréscimo. Só com a alíquota de 5,8%, eles entendem que vai ter aí um acréscimo na tributação. A base de cálculo continua sendo a receita, né? Porém, agora um ponto positivo é que todos os tributos passam a ser por fora e não mais por dentro, como era antes feito, né? A não cumulatividade ela é plena, sendo possível, então, a tomada de crédito amplo.
a sujeição passiva da CBS é para todas as empresas que vendem ou importam, e há inclusive uma possibilidade de, nos casos de operações digitais, ser devido por que os portais, né, os grandes portais aí de operações digitais, né, isso pode ser possível. A vigência seria dentro de 6 meses, tá? Isenções e não incidência, elas continuam existindo para exportações, zona franca, cesta básica, empresas do Simples, setor agrícolas, regimes aduaneiros especiais e tudo mais. O sistema monofásico ele também seria mantido, porém para uma gama muito inferior aí de setores, basicamente oil and gas, né? E cigarros e tudo mais, onde a arrecadação ela se faz importante no início da cadeia. A importação ela passa a ter tributação da CBS, inclusive nos casos de cessão e licença de direitos, que é algo que vinha assim bastante debatido no passado, né, judicializado bastante, né? E, por fim, aqui, essa foi tida pelo governo federal como a fase 1. Nós temos fase 2, fase 3 e fase 4. Fase 2, existe a substituição, né, a previsão de substituição do IPI por imposto seletivo, né, que é o IE, que eles falam, né, ou o IS. Nós temos na fase 3, subsequente, né, a mudança do imposto de renda e do imposto de renda pessoa física, o que se pretende efetivamente a transformação da CSL, né, a incorporação no imposto de renda, simplificando e, de uma certa forma, reduzindo a tributação de modo que seja possível tributar dividendos, lucros e dividendos. No meu modo de entender, é um tiro no pé. O empresariado não está recebendo bem essa ideia, principalmente porque vai ter criatividade. As empresas vão deixar de fazer retiradas via de distribuição de lucros e passa a se ter os DDLs da vida. Empréstimo, enfim, cisão de empresa, com investimento em outra, enfim, a gente vai acabar tendo uma série de operações, nós vamos voltar no tempo, né, como disse o DDL. E outro ponto é que o pagamento do imposto sobre as operações, né, sobre a renda da empresa, não a renda do sócio, a renda da empresa, ela é efetiva e acontece todo ano. Faça chuva, faça sol, basta ter lucro. No caso do dividendo, não, eu passo a não simplesmente deixar represado ou tentar inventar uma outra forma de se retirar dinheiro da empresa. Então, eu teria uma queda de arrecadação, que é o que a gente prevê, uma queda de arrecadação nesse tocante, nesse sentido. Quer dizer, eu reduzo de 34%, que é o conjugado, para algo que a gente está escutando em torno de 28%, 25%, e passo a ter 10% sobre, sei lá, 8% sobre os dividendos. No final das contas, vai ter uma queda de 34 para 25, de 34 para 28, porque os outros podem não ser recolhidos no mesmo exercício. E, por fim, a fase 4, antes disso, o imposto de renda da pessoa física, se tem a possibilidade de aumento do escalonamento entre as alíquotas progressivas, o que é uma boa ideia, uma ótima medida. Aumento do início da faixa de isenção também, que é algo que é perseguido há muito tempo, ou seja, correção da tabela com base nos índices oficiais, né? Não congelar mais a tabela de imposto de renda das pessoas físicas e a possibilidade de maior escalonamento, principalmente para a parte inicial aí que é a parte inicial que trata da isenção. Por fim, a fase 4 nós temos a redução dos tributos previdenciários, que é o grande chamada do governo, né? A redução principalmente do INSS patronal, a existência também, a prevalência também da ideia de extinção das contribuições do Sistema S, já que o governo não tem muito interesse, ou pelo menos não perde nada do ponto de vista arrecadatório, já que ele recolhe, porém transfere para SES e SENAI, então não fica nada nos cofres públicos. Então, a ideia é a redução das contribuições do Sistema S e redução do INSS, mas não a contento. A gente imaginava que fosse reduzir de 20% para 5%, mas
pelo que nós temos escutado, seria algo em torno de 15%, uma redução inicial gradual, né? Então, os pontos favoráveis aqui em relação à proposta do Paulo Guedes seria a junção de 2 tributos em um. Ele seria compatível, aderente, como eles falam, às propostas de emenda constitucional 45 e 110, porém, os formatos legislativos hoje não são iguais, quer dizer, teria que ter uma adaptação dentro de uma dessas propostas de emenda constitucional, se for o caso, né, para se buscar o famoso IVA federal. Nós teríamos aí, em tese, uma simplificação informada, porém não comprovada, de em torno de 70% das obrigações acessórias. Nós não acreditamos nisso. Nós teríamos aqui uma simplificação da questão da não cumulatividade, né? Uma incidência ampla, só que também uma possibilidade de crédito amplo sobre as aquisições de bens e serviços, a extinção, então, da prática de cobrança de tributo sobre tributo, isso deixa de existir e é o que dá a perceber que o governo já jogou a toalha em todas as teses que envolvem ICMS na base dos COFINS, ISS na base dos COFINS, tudo aquilo que tem tributo sobre tributo. Nós temos uma perspectiva muito positiva de que os contribuintes vão ganhar esses casos no Supremo. E compensação do saldo credor com débitos próprios, enfim, possibilidade de utilizar eventuais créditos acumulados, né, com os próprios tributos, com o próprio IBS, o próprio CBS, e, se não for possível, com pedido de restituição. Pontos de atenção, nós já comentamos, é o aumento da carga de 12%. As plataformas digitais passam a recolher o CBS como um substituto tributário, que é diferente para os dias de hoje. Pouco se falou nas propostas do Guedes sobre a CPMF, mas muito tem sido difundido pela mídia. Existe uma intenção muito grande da questão da CPMF. O que nós pomos aqui é de fato uma CPMF. Se fala, não é de fato uma conhecida CPMF, não é sobre movimentações financeiras, mas sim operações digitais, o que é diferente. As operações digitais envolvem as operações financeiras, mas ela tem por materialidade uma outra situação que não é a antiga CPMF. O que nós temos de opinião é que, primeiro de tudo, o governo não está sabendo comunicar direito essa tributação, que pode ser feita com base numa alíquota muito pequena, em substituição a outros tributos. Então, não haveria um aumento da carga tributária com esse tributo. Seria mais um tributo fiscalizatório e também algo que fosse possível para poder suplantar, eventualmente, uma queda de arrecadação em um dado setor. Nossa preocupação é que, se for uma contribuição, ele tem que ser destinado, ele tem que ter uma destinação, diferentemente de imposto. O imposto, a gente paga, ele vai para o governo fazer o que ele bem entender. A contribuição não, a contribuição ela vai para um fundo, em geral, para um fundo. E esse foi um dos grandes problemas, efetivamente, da CPMF antiga. A constituição da CPMF era para suplantar gastos de saúde, porém, a materialidade que incidia a exação era sobre a movimentação financeira. Para fins fiscais, para fins tributários, uma coisa tem sempre que estar linkada à outra. Eu tenho que ter a minha destinação da contribuição à minha materialidade. Então, se eu colocar com materialidade movimentação digital e destinar isso para uma determinada questão que não seja operações digitais, fundos de tecnologia e tudo mais, nós vamos ter judicialização também desse caso, sem antes ter começado, né? A questão também que se tem levantado bastante é se a CBS vai incidir sobre lucros, dividendos, ganhos de capital. Então, eu não estou falando de imposto de renda, estou falando de CBS. Com o conceito de receita bruta, muito amplo, nós temos lá, então, a possibilidade de vários operadores aí já estão reclamando, dizendo que pode haver incidência de lucros, dividendos, ganhos de capital, todo tipo de outras receitas. Aqui já entrando na parte final da nossa apresentação e agradecendo aí pela paciência de todos, nós temos algumas outras considerações aí, que é a extinção de regimes diferenciados e desonerações, como foi uma das perguntas que me foi solicitada há pouco tempo. Nós temos
Perdão, gente. Nós temos uma possibilidade de manutenção de regimes ainda que são relevantes e importantes para o fisco, né? Então, no caso do Simples Nacional, regimes agrícolas, que são parte importante da nossa economia hoje, o monofásico para alguns produtos, como eu já comentei, de instituições financeiras, Zona Franca de Manaus. Ainda se fala em desoneração, né, e eliminação total dos incentivos fiscais, até o pessoal do papel, né, as editoras, parte cultural está rangendo os dentes, porque o governo quer retirar a isenção dos livros. Enfim, esse para se ver como ela é complexa, essa questão da reforma tributária. Ninguém quer perder nada, do ponto de vista, né? Então, mas algumas ainda isenções permanecem, como o SUS, né, vendas de serviços do SUS, vendas de produtos da cesta básica, imóveis residenciais, operações entre cooperativas, que já era o esperado e tudo mais. Nós temos implementação até 6 meses após a publicação, que a gente tem um espaço para que as empresas se adequem. Nós temos também, aqui, como eu falei, uma proposta de reforma escalonada, e acho que é mais para sentir como Congresso e população reagem a cada uma delas, né? Depois, nós temos aqui, como eu já comentei, a questão do imposto de renda e a possibilidade da volta da DDL. Nós temos a eliminação da CSL, que é muito bom, e o aumento aí do imposto de renda, o aumento da base de isenção do imposto de renda das pessoas físicas. E do ponto de vista dos tributos indiretos, é a simplificação do conceito de insumo, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, que existem outras 3 propostas que eu não comentei, são 3 propostas que estão também... 2 delas já estão no Congresso, outra ainda não foi apresentada. A primeira aqui indicada é do PT, do pessoal da oposição, e eles basicamente querem a reforma tributária, como se não era de esperar, na tributação dos mais ricos, da propriedade, dividendos, criação do ITCMD de 8% e assim por diante, né? Tem a PEC 128, que cria o IBS dual, ele é muito parecido com o do Senado, essa PEC. Ela já também está no Congresso, em trâmite. E, por fim, essa proposta do Brasil 200, que era de um grupo de empresários com a criação de um imposto único, mas que não foi sequer apresentado ainda. A comissão mista da reforma tributária que eu comentei, ela já foi criada, então foi criada em fevereiro. Ela é composta por 25 deputados e 25 senadores. O presidente é o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, e com ele que nós tivemos uma conversa recentemente. Então, segundo ele, a ideia é ter a votação de uma reforma consolidada das 3 propostas agora em outubro, o que nos chamou a atenção, tá? Incluindo a do Guedes, do Paulo Guedes, né? E, enfim, ter essa votação para poder ser, no caso das propostas de emenda serem promulgadas e, no caso do projeto de lei, ser sancionado pelo presidente. Tá? Aqui, só para entender as fases de tramitação da proposta, nós temos aqui, primeiro de tudo, a apresentação, que deve ser feita por no mínimo 171 deputados ou 27 senadores, que são, na verdade, 1/3 do total. Pode ser pelo presidente da República, pode ser pelos ministros do Supremo, enfim, tem uma série de previsões lá que quem pode apresentar uma proposta de emenda. A proposta ela sempre é direcionada para vamos dizer assim, um nível de análise inicial. Ela tramita pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, né, do Congresso. Sendo aceita, ela vai para uma espécie de comissão especial, quando ela tem mais de um item no seu mérito. Quer dizer, se ela for uma proposta singular de um único assunto, ela não teria essa comissão especial. Quando se tem mais de um assunto, vai para uma tal comissão especial que se agrega parlamentares de várias frentes, entendeu?
e, por fim, ela é votada em plenário e promulgada. Esse, basicamente, é o trâmite. No caso das propostas que estão aqui em vigor, nós temos a PEC do Senado ainda em fase de admissibilidade, e no caso da 128, que é aquela muito similar ao do Paulo Guedes, ao próprio IBS, também já está em sede de admissibilidade pela Comissão de Constituição e Justiça. A PEC 45 está mais adiantada, ela já está em análise de mérito, mas agora, com a criação da comissão mista, todas estão sendo analisadas no mesmo ritmo, né? Inclusive essa que acabou de ser apresentada aqui pelo Paulo Guedes. Aqui, para vocês terem uma ideia de grandeza, qual é a perspectiva, qual é a opinião dos deputados. Aqui nós temos o que eles mais apoiam para a votação, a percepção de que sejam aprovadas, é a reforma tributária, 56%. Nós temos depois Renda Brasil, 42%, Pacto Federativo, 35%, PEC Emergencial, 34%, e assim por diante. Recuperação judicial, independência do Banco Central e tal. Esses todos aqui já eles não têm uma percepção de chance de aprovação ainda em 2020. Aí nós temos aqui, sobre a proposta de reforma tributária em si, quais são os deputados são a favor até em julho desse ano. 77% a favor da unificação do PIS/COFINS, 66% em taxar grandes fortunas, criar novas faixas de imposto de renda sobre os mais ricos, unificar também ICMS e ISS, como prevê a PEC 45, taxar dividendos e reduzir imposto de renda de pessoas jurídicas e assim por diante. Quer dizer, aumentar a taxação sobre heranças. Quer dizer, é uma preocupação lá dos congressistas em reverter a regressividade que existe hoje, porém eu aqui com as minhas ressalvas e críticas, né? Para encerrar, então, só para fazer um resumo, nós temos, então, 3 propostas principais que falam sempre em consumo, renda e patrimônio, foco na distribuição melhor da renda, né, e redução, efetivamente, de cargos previdenciários. Todos propõem simplificação das obrigações acessórias, todos propõem edição de regra de âmbito nacional e não federal, nacional, e todos propõem transição na mudança de sistema. Além disso, há uma previsão, por isso, né, em relação à redução gradual dos benefícios fiscais, perda de privilégios e incentivos e para todos os setores. A minha ponderação final é: não adianta nada se pensar ou se debater tudo isso sem mudança, e aqui vai a minha conclusão final, sem a mudança de pensamento, de postura dos representantes fazendários, o fisco. Não adianta nada ter uma série de mudanças legislativas, uma série de alterações, uma série de simplificações, se vem o governo federal e tenta impor na base da pressão o seu entendimento, que é sempre um entendimento diferente do que aquilo que está escrito. Direito é uma área muito complicada, porque ela depende de interpretação. Então, é muito fácil eu ter uma regra nova, um grande ideal, porém, na prática não reflete o que se deveria ter de efeito. Então, a gente vê que o contencioso hoje tributário é absurdo, mais de 3,3 trilhões hoje de contencioso fiscal, uma boa parte deles é em relação ao que é insumo para fins de PIS/COFINS, grande parte porque há um limitador muito claro do fisco em autorizar todo tipo de crédito. Então, desses 3,3 trilhões, 800 bilhões efetivamente são aquilo que seriam de fato plausíveis, e o restante seria improvável. Como fica o nosso pacto federativo? Nós vamos ter outra questão, uma violência ao princípio do pacto federativo do nosso país, quer dizer, essa cláusula pétrea. Eu vou ter uma violação em que sentido? Eu vou ter países tendo competências e tendo autonomia ou tendo prerrogativas sobre outros membros da federação, lembrando que todos são iguais. Nós temos quase 6 mil membros na nossa federação, que são municípios, estados e União. Esse formato ele pode ferir de morte o nosso pacto federativo, o nosso modelo federativo. Eu acredito que existe sim possibilidade, principalmente quando se pensa
na minha visão, perspectiva de uma grande judicialização, caso exista essa mudança como está sendo prevista. A questão dos incentivos fiscais aos contribuintes, nós já conversamos sobre isso. Existe, sim, grande perspectiva, uma grande um receio muito grande dos empresários em perder os incentivos que foram o objeto dos investimentos em determinados locais, em determinados setores. Nós entendemos que existe ainda no país uma exploração, uma sensação, como está colocado aqui, de exploração colonial. Nós nos sentimos explorados e forçados a pagar imposto por algo que nós não recebemos com contraprestação. Então, eu entendo que o Brasil ele precisa ainda de muita discussão nessa parte da reforma tributária, porque lendo os projetos, lendo os comentários de senadores, de pessoas que estão atuando nessa frente, nós não vemos efetivamente uma presença preponderante de pessoas do setor, ou seja, tributaristas, pessoas da área fiscal e até mesmo contadores para participar desse debate. Nós vemos que aqui nesse contexto existe a presença de economistas e pessoas do governo interessadas em arrecadação em outras situações orçamentárias, mas até mesmo pela letra dos projetos a gente percebe que não está havendo o esmero necessário, o cuidado necessário, colocando sim xeque mais de 30 anos de evolução jurisprudencial, de debates da comunidade jurídica tributária, dentro dessas três propostas. Nós estamos tentando fazer algo que viraria do avesso o nosso sistema atual. O nosso sistema atual é um sistema que sempre ele foi bem planejado, porém ele foi planejado para um outro país, que não o Brasil. As regras foram muito bem postas, existem todos os limites previstos na Constituição. O problema é que o fisco deturpou grande parte, na minha visão, do que se tinha em sede de direito. Não adianta nada, como eu disse, então, alterar todo o formato para vir, depois de 2, 3 anos, uma enxurrada de autuações e entendimentos esdrúxulos do ente tributante. Então, eu acho que ainda há muito para se discutir e existe uma preocupação se esses projetos forem levados para votação ainda esse ano. Acho que, pelo menos o que eu tenho escutado em conversas com o próprio amigos que eu tenho fiscais, com procuradores da comunidade tributária, ainda talvez não seja o momento, deve ter mais discussão sobre esse tema para que se apare todas as arestas possíveis, de modo que a gente tenha aí um ajuste fiscal consistente que não gere desserviço, não gere desinvestimento para o que a gente tem hoje e baixa de arrecadação, né? O Brasil precisa pensar em ter, nessa reforma tributária, a busca pela progressividade da incidência e não regressividade. O Brasil precisa pensar na justiça fiscal, o Brasil precisa pensar na simplificação das regras e precisa pensar na redução da complexidade de normas tributárias. Nada disso nos está parecendo muito claro, tá certo? Essa é a parte final, que é a sensação de todos quando a gente paga imposto. O retorno à contraprestação é muito baixo. Pessoal, eu fico por aqui. Eu espero ter abordado a maioria das dúvidas de vocês. Eu queria pedir que vocês ainda permanecessem por alguns instantes. A Câmara de Comércio vai passar mais um vídeo final. Eu fico totalmente à disposição para ter conversas individuais com vocês, enfim, tudo aquilo que aflige ou ainda não ficou claro, eu fico à disposição para a gente poder prolongar o assunto. O assunto não acaba por aqui, não acaba esse ano, mas eu espero que alguma coisa seja feita para melhorar. Eu acho que alguma melhora vem por aí, mas eu acho que tem um trabalho pela frente. Muito obrigado a todos, ótimo dia e um abraço.